Sexta-feira chegou novamente e está na hora de você se manter informado com as principais notícias que circularam o Brasil e o mundo. Chegou a hora de mais um Xixi News e eu, André, vou trazer aqui um resumão das principais informações que circularam por aí nesses últimos dias. Então, sem mais delongas, já deixa a sua curtida, já faça a sua inscrição e ativa logo o sininho e bora para mais um vídeo. Galera, que semaninha confusa com um noticiário bem quente e começando aqui pelas terras brasileiras, mais especificamente lá em Brasília. Afinal de contas, a movimentação da base aliada do governo para a aprovação da chamada PEC Kamikaze é aquela que prevê uma série de auxílios contra a lei em ano eleitoral para tentar facilitar ou viabilizar uma reeleição de Jair Bolsonaro estão impressionantes. Nessa semana, algumas manobras foram feitas, inclusive com sessões que duraram coisa de menos de 2 minutos apenas para que fosse protocolar. E isso se torna especialmente preocupante. Afinal de contas, a tramitação de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, ela prevê justamente uma análise mais aprofundada por parte dos congressistas, dado que vai se alterar o texto constitucional. Mas não é isso que tem acontecido. Na verdade, isso chama a atenção e acende o alerta. Afinal de contas, com interesses meramente eleitoreiros e de curtíssimo prazo, estamos colocando em xeque toda a nossa democracia. Outra notícia bem importante vem diretamente do Reino Unido. Afinal de contas, Boris Johnson não é mais primeiro-ministro britânico. Galera, que coisa! Depois de balançar bastante no cargo, o que talvez justifique aquele penteado esquisito que ele tem. E a situação dele estava difícil mesmo. Eram crises atrás de crises, a insegurança e desconfiança do próprio Partido Conservador. E vamos combinar, um chefe de Estado que faz pouco caso da pandemia, que tem uma atitude completamente errática e negacionista durante parte da crise sanitária de 2020 e 2021, que promove festas, durante o período da pandemia, que mostra descaso durante parte com a morte das pessoas e que também faz pouco caso de um assediador dentro da sua equipe de governo. Aliás, eu não consigo nem imaginar outro chefe de Estado ou chefe de governo que tenha feito qualquer coisa parecida, negligenciado a saúde, botado pessoas para morrer, adotado discurso populista e negacionista e até mesmo tido apoiadores conhecidamente assediadores e negligenciado a situação que tenha se mantido no cargo. Não consigo imaginar nenhum caso parecido com isso. Também tivemos uma notícia triste que aconteceu exatamente hoje, sexta-feira, vinda diretamente do Japão. O ex-premier japonês Shinzo Abe acabou de ser assassinado a tiros em um ataque que aconteceu na cidade de Nara. Essa notícia, um tanto quanto grave, acende o alerta sobre a questão da violência política no mundo atual. Agora, a parte tenebrosa é que aqui no Brasil já teve gente aí fazendo politicagem com isso, associando ao caso Adélio Bispo. Ai, meu Deus do céu, que preguiça. Esse pessoal gosta muito de ser autocentrado. Tudo que é possível associa a narrativa da mitomania. Sabemos que isso aí é completamente loucura. Mas esse assunto do Japão traz também respingos para o que acontece aqui no Brasil. Afinal de contas, os últimos dias foram dias também de ataques políticos aqui no país. Por exemplo, o juiz que decretou a prisão de Milton Ribeiro dias atrás, aliás, esse assunto foi comentado aqui no Xixi News, então se você não viu, dá uma olhadinha, acessa o card aqui em cima para você acompanhar. Esse juiz teve o carro pessoal atacado por uma mistura de terra, excrementos animais e ovos. Isso depois de já ter sido alvo de diversas ameaças de morte nos últimos dias, simplesmente por ter cumprido a lei e ter colocado Milton Ribeiro na cadeia. Engraçado, né? É o pessoal que falava que não tinha bandido de estimação, mas basta dar uma apertadinha que não só tem bandido de estimação, como até sai para morder. Ou talvez o bandido que os tenha como animal de estimação. Vai saber. Além desse fato, também um evento político, dessa vez no Rio de Janeiro e com a participação do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, houve outro ataque. Uma bomba caseira também recheada com excrementos. Aliás, esse pessoal gosta de uma bosta, né? Vai ver e explica por que afundou o dedo no 17. Enfim. Foi arremessada em direção à multidão que estava para acompanhar o evento de Lula.
Essas situações acendem um alerta muito importante, afinal de contas, estamos a poucos dias do início oficial das campanhas presidenciais e do início das campanhas de rua pelos candidatos. O que será feito esse ano para prevenir que ataques mais graves aconteçam? Lembrando que não foram os primeiros casos. Semanas atrás, aqui em Minas Gerais, um drone disparou substância química contra também apoiadores de Lula. Há preocupação sobre esse cenário e a preocupação, inclusive relatada pelo ministro Edson Fachin, de que o Brasil tenha um episódio mais grave do que aquele que aconteceu no Capitólio. Enfim, esse foi o resumo das principais notícias que abalaram o Brasil e o mundo. E vamos ver o que mais que tem para acontecer. Lembrando a todos vocês que temos live do Xixi Remunerado, segunda-feira às 18h30, não perca. Por isso, ativa o sininho para você não esquecer, deixa sua curtida. Comenta aí se você lembrou alguma notícia que não foi comentada aqui ou alguma coisa, alguma percepção sua sobre o assunto. E aguardo você semana que vem. Falou, até mais!